tá começando a gravar. Quando a gente está analisando uma empresa, pessoal, a gente precisa que essa empresa ela, ela traga alguma informação, né? Por quê? Porque eu quero saber se eu posso investir nela, se eu devo comprar ações dela ou não, ou se eu devo tirar meu dinheiro dali como sócio, se essa empresa vai valer a pena. Então, são através dessas análises que a gente consegue validar se aquele dinheiro que a gente investiu foi bem empregado ou não, se a gente precisa fazer mais alguma coisa ou não, né? E aí, vamos lá. Qual é a terminologia aqui, vamos dizer assim, o conceito de análise vertical? Quando a gente fala de vertical, ó, a gente está falando assim, ó, inteiro, né? Vertical é em pé, né? Então, também chamada de análise de estrutura, que a gente vai analisar o quê? A estrutura, o que está em pé, o balanço, que vai ser o quê? Caixa, banco, vai ser o ativo todo, o passivo todo. Na DRE, o que eu vou analisar? Eu vou analisar a minha receita, vou analisar o custo referente a essas receitas, as despesas referente a essas receitas, o lucro referente a essa receita, entendeu? Então, são essas informações que a análise vertical vai se posicionar, vai olhar, né? E aí também chamada de análise de estrutura, porque ela pega a estrutura da demonstração de cima a baixo, né? Ela está preocupada em olhar para dentro da demonstração, tá certo? A análise vertical ela faz uma avaliação de dentro da demonstração. Essa análise objetiva estuda a estrutura da demonstração contábil através dos cálculos de coeficiente de participação, os quais são obtidos pela comparação entre itens homogêneos, como ativo com ativo, passivo com passivo, receita com receita, extraído das demonstrações contábeis com totais referente às mesmas. Em outras palavras, a análise vertical se limita à comparação das partes com o todo. Então, eu vou sempre estar olhando para a demonstração. Eu vou estar olhando para o caixa em relação ao ativo circulante. Eu vou estar olhando para os bancos em relação ao ativo circulante. Eu vou estar olhando quanto do estoque representa do ativo circulante, quanto de contas a receber eu tenho dentro do meu ativo circulante. Então, eu vou estar olhando para dentro dos agrupamentos de um mesmo lado, do ativo e do passivo. Quanto de dívida eu tenho? Quanto é que é pagamento com funcionário, com folha de pagamento? Quanto é pagamento com impostos? Quanto é empréstimos, né? Então, são essas situações. Né? Em outras palavras, a análise vertical se limita à comparação das partes com o todo. Tal comparação consiste na determinação dos resultados obtidos pela operação matemática de divisão entre os valores das partes componentes das demonstrações e os totais de mesma natureza referente às respectivas demonstrações. Então, eu vou pegar quanto do caixa representa do ativo total, quanto do banco representa o ativo total, quanto de contas a receber representa do meu ativo total, quanto eu tenho de estoque em relação ao meu ativo total, quanto eu tenho de imobilizado em relação ao meu ativo total. Então, são essas informações que fazem parte da análise vertical. Vamos ver aqui se a gente encontra, a gente pode identificar aqui, ó. Aqui é um exemplo de análise vertical. Vocês estão vendo que aí a gente tem um ativo passivo, né? Eu tenho um balanço, né, encerrado, tem um ativo que é dividido. Aqui eu só botei os grandes grupos, certo? Eu não coloquei aqui as contas, né, o que compõe o ativo circulante, o que compõe o não circulante e quais são as contas que estão dentro do imobilizado, certo? Mas aqui é ilustrativo para vocês terem uma ideia de como a gente faria essa análise vertical. E aí eu tenho de circulante 25 mil, tenho de não circulante 15 mil e tenho 160 mil de imobilizado. E aí eu tenho um ativo total de 200 mil que bate aqui, ó, com o meu passivo total, né? O circulante é 70, o não circulante é 20 e o patrimônio líquido é 110. Todos esses grupos a gente já ouviu falar, né? A gente já está
situado com eles, tá certo? E aí, a gente vai fazer o quê? Eu vou dividir o circulante pelo ativo total, o não circulante pelo ativo total e o imobilizado pelo ativo total. Então, eu encontrei, ó, 12,5 é o quê? É os 25 dividido pelos 200. 15 mil é os 15 mil dividido pelos 200, que é 7,5%. 160 mil é os 160 mil dividido pelos 200. Deu 80%. Vocês estão vendo que esses 12,5, esses 7,5 e esses 80% e esses 80 são valores em percentuais. E o total deles tem que dar 100%, porque não é o total desses grupos que compõem o ativo total, que chega nos 200 mil. Então, o total dessas contas, pessoal, tem que dar 100%, obrigatoriamente. O 100% é o ativo total, que é os 200 mil, e cada grupo compõe, o circulante representa 12,5% do ativo total, o não circulante representa 7,5% do ativo total e o imobilizado representa 80% do ativo total. Olhando aí, pessoal, vocês acham que esses números, né, esses percentuais, né, são bons, estão bons, essa empresa está positiva, tem uma boa distribuição dentro do ativo, o que é que vocês acham? Digam para mim. Acho que não, né, professor? Tá quase todo mundo Eu acho que imobilizado. não. O que seria bom para o ativo da gente? Circulante, né? Por quê? Porque significaria que a maior parte da empresa está girando, né? O circulante tem as operações que acontecem no dia a dia dentro de um ano. Então, é as operações que estão acontecendo diariamente, toda hora. Então, se eu tenho 12,5% do meu ativo total como circulante, então a empresa ela está muito parada, ela está com muito dinheiro parado no imobilizado. Será que esse imobilizado ele não teria que ser renovado? Eu não teria que vender para comprar novas máquinas? Ele dá conta do que é solicitado, né, demandado pelo mercado, né? Então, são essas avaliações que a gente tem que fazer, que a gente vai fazer usando essa análise, né? E aí, um gestor, ele pode avaliar se a empresa tem como melhorar, né? Ela tem como melhorar esse circulante dela, porque se ela não tiver uma empresa fadada, limitada, né? Vamos dizer assim. Então, isso também é considerado. Então, a gente teria que melhorar esses percentuais. Essa empresa que está mais ou menos. Não está muito bem, não, né? E aí, vamos lá para o passivo. Vamos olhar para o passivo. Circulante, eu tenho 70 mil de circulante. Eu tenho de não circulante 20 mil e tenho de patrimônio líquido 110 mil. Do mesmo jeito, eu vou dividir 70 mil por 200, 20 mil por 200 e 110 mil por 200. E aí eu encontro esses percentuais, certo? Aí eu encontro esses percentuais. No passivo, ó, eu tenho 35% de dívida de curto prazo. O passivo não são as obrigações, pessoal? Não é isso, né, que a gente aprendeu? Se são as obrigações, o que que acontece? Eu tenho 35% de obrigação, de dívida, de compromisso a pagar, de compromisso a honrar, né? Então, eu tenho 35% de obrigação. E lá no meu ativo, eu só tenho 12,5% de dinheiro para pagar essas obrigações. Então, tá difícil liquidar essas obrigações, não tá? Vai ter que realizar um imobilizado aí, né, professora, para tentar Ou a capitalizar. gente vai ter que captar algum recurso de longo prazo para poder pagar essas dívidas de curto, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa, avaliar o que, que a empresa está passando, para a gente poder decidir alguma coisa. Mas possivelmente eu também posso ter que me desfazer de algum bem para poder entrar dinheiro e eu liquidar essas obrigações, Porque né? até a longo prazo está muito baixo, né?
Então, se ele for Isso, se eu for não pro tenho banco, como. aí acaba que ele vai. Acho que é um suicídio. A melhor a situação aí mais razoável Aí seria a situação seria ou um imobilizar. aporte de capital dos sócios, eles aumentando o capital para botar dinheiro na empresa para ela melhorar, né? Ou pedir um empréstimo dentro de uma operação que esse empréstimo tivesse uma condição de pagamento bem elástica no não circulante, que ela tivesse tempo para se organizar, para gerar renda dentro da empresa, né? Gerar lucro, e poder reverter isso, né? Também é uma possibilidade. Teria que pegar um bom gestor para dar uma nova cara para essa empresa. É possível? Claro que é. E, gente, isso só é possível quando a gente analisa, certo? A gente tem que estar todo o tempo analisando as empresas, a empresa que você gere, né? Para poder saber justamente quais são os gargalhos, né? E poder reverter isso daí. E ela também tem um patrimônio líquido muito representativo, né? O capital próprio da empresa é mais de 50%. Ela também não tem um endividamento tão grande, né? Ela tem 45% de endividamento, então talvez seja o momento dela pegar um endividamento fora, né? Pegar um empréstimo fora para poder rever essa situação, tá certo? Ó, vamos entender aqui a gente já fez uma interpretação prévia, né? Mas ele dá aqui uma interpretaçãozinha. Esse material eu vou colocar lá no Unifam Online, tá, pessoal? Ainda não coloquei. Entre os outros coeficientes de participação, o do patrimônio líquido foi obtido dividindo-se o seu valor pelo total do passivo, como a gente já conversou aqui, né? Então, ó, os 110 dividido pelos 200, os 25 pelos 200, os 15 pelos 200, os 160 pelos 200. Essa é a fórmula da análise vertical. Eu divido o grupo pelo total, né, do grupo que está sendo avaliado. E aí, o valor total do passivo, ou seja, 110 dividido por 200, que é igual a 55%, indicando tratar-se de uma empresa intensiva em capital. Isto é, uma empresa em que mais de 50% das origens dos recursos patrimoniais se concentram no capital próprio, no capital dos sócios, né? Ou seja, pessoal, também é uma empresa que ainda não teve tempo, talvez, assim, de crescer, né? De dar resultado, também é uma possibilidade, né? Podemos também observar, entre outras coisas, que apenas 12,5% dos recursos aplicados no patrimônio constituem aplicação a curto prazo, indicando que a empresa tem baixo capital de giro, que é baixo dinheiro, né, que é o que a gente viu, que a gente tem comentado, que o Silvio comentou aí agora, indicando baixo capital de giro, ao passo que os recursos correntes representam 35% das origens dos recursos patrimoniais, que seria as obrigações, né? Eu tenho mais obrigação proporcionalmente do que eu tenho de recursos para honrar essas obrigações, tornando-se evidente indícios de má situação financeira da empresa, pois há uma grande tendência de insolvência a curto prazo, ou seja, há uma grande possibilidade de a empresa ter sérias dificuldades para pagar suas dívidas de curto. Então, precisa, sim, de um gestor que analise a empresa de forma que reverta essa situação da empresa. Gente, tem empresa com situações 1000 vezes piores e ela consegue dar a volta por cima, né? Consegue vender produtos, consegue fechar vendas, ela consegue alavancar as vendas e sair dessa posição patrimonial, né? E aí reverter toda a situação, né? Então vamos lá. E aí, se a gente tivesse uma DRE, como é que a gente ia avaliar através da análise vertical, né? Eu vou dividir cada um dos itens pela receita de venda. Vocês estão vendo que a receita de vendas é 100%? Então, ele está considerando é 100%, né? E todas as outras contas vão ser divididas pela receita. Então, cada conta vai representar um total dessa receita, certo? Então, sendo a participação do lucro bruto de 45%, que ele botou aqui, ó, 180 dividido pelos 400, dá 45%. E o custo da mercadoria vendida é 220, dividido pelos 400, deu 55%. Isto é, 55% da receita de venda
foi consumido por custos operacionais, no caso, o custo das mercadorias vendidas, certo? 2, concluímos que a margem operacional de lucro é 7,5%. Ou seja, 92,5% da receita foram consumidas com despesa de venda, por custos e despesas operacionais, né? Ó, despesa comercial, despesa administrativa, outras despesas como baixa de imobilizado, despesa financeira, despesa com imposto de renda e contribuição social, né? Então, sendo a participação de lucro de 5,5%, concluímos que a margem líquida de lucro é de 5,5%. Ou seja, 94,5% da receita foi consumida pela operação da empresa. Então, essa empresa tem um lucro bem pequenininho, né? Ela não tem um lucro representativo, um lucro alto, né? Ela tem um lucro de 5,5%. A margem do lucro dela é de 5,5%. Então, ela precisa estar super concentrada nas despesas, tentar diminuir o máximo as despesas, para poder ver se esse lucro melhora. E tentar trabalhar o máximo de venda que puder, para ela poder ter sucesso nisso daí. Tá certo? Vocês estão entendendo, gente? Vocês viram que só na análise vertical a gente consegue identificar várias coisas dentro da empresa, né? Eu consigo saber minha margem de lucro, minha margem do lucro bruto, quanto das minhas despesas e do meu custo representa da minha receita. Eu consigo saber a capacidade de pagamento da empresa através da análise vertical. Então, todos esses itens, né, são identificados através da análise vertical, tá certo? Isso quer dizer que a gente consegue ter uma ideia de como é que está a empresa, vocês concordam? A gente começa a ter uma avaliação da empresa através da análise vertical, eu consigo ter uma situação, né, uma avaliação da situação da empresa. Então, ela é uma avaliação, uma análise que ajuda muito, né, um investidor, ajuda muito o investidor a se posicionar, a decidir se ela vai, é, como ela vai poder melhorar, né? Então, tudo isso também faz parte da análise vertical. Aí, gente, a gente precisa de outra análise, a gente não precisa só dessa. A gente vai ter outra análise. Qual é a análise aí que a gente vai fazer? A horizontal. A horizontal quer dizer o quê? Hein, gente? Digam aí para mim. O que vocês acham que a análise horizontal tem de diferente da vertical? O que vocês acham?
Ninguém, ninguém? Nem sei. Gente, ao contrário da análise vertical, que é uma análise de cima a baixo, né? De cima para baixo, a análise horizontal, ela é uma análise lateralizada, né? De lado a lado, de evolução. Eu quero saber é o crescimento. Então, eu vou comparar na análise horizontal, pessoal, os períodos. Eu vou pegar a demonstração e vou comparar essa demonstração de um período a outro. Essa é a grande diferença entre a análise horizontal e a vertical, né? A análise horizontal, ela vai me permitir dizer se a empresa cresceu de um ano para o outro, de um mês para o outro, de um período para o outro. Por isso que ela também é tão importante. A gente precisa acompanhar o crescimento. Vocês sabiam que mensalmente, né, as empresas elas estão visualizando a sua DRE, o seu resultado. Então, eles avaliam o crescimento da receita, eles avaliam o crescimento do custo em relação de um ano para o outro. Por exemplo, agora o dólar está super alto. Então, empresas que têm matéria-prima, que o dólar está alto, o custo, tendenciosamente, ele vai estar mais alto, mesmo proporcional à receita. Mesmo que a receita aumente, mas o custo vai estar mais alto porque a matéria-prima, os materiais que são comprados em dólar, estão com um custo mais alto. Vocês estão entendendo? Então, eu preciso desse comparativo para a gente saber o que de fato está melhorando ou não está. O que de fato está sendo preocupante, né? Que a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar. Então, na análise horizontal, a gente tem como objetivo, né? A gente visa o estudo da evolução dos elementos componentes das demonstrações contábeis ao longo dos exercícios sociais, através do cálculo de números índices, sendo estes obtidos a partir de um exercício social tomado como base, onde todos os itens componentes das demonstrações nesse exercício são fixados de 1 a 100%. E a partir daí são determinados os demais índices. A partir daí são determinados demais índices referentes às demonstrações dos outros exercícios sociais, normalmente subsequentes ao exercício tomado como base. Então, assim, eu aqui na análise horizontal, ao contrário da vertical, que a gente vai olhar para dentro do ativo, eu vou olhar para o ativo, mas eu vou olhar comparando períodos, né? Eu vou comparar um período com outro, certo? Então, bora ver aqui como fazer nessa análise. Ele traz aqui a formulazinha que a gente tem aqui para colocar. Ó. Desse modo, por exemplo, se o ativo circulante de uma empresa no balanço de 31/12 de X0 fosse 50 mil, no balanço de 31/12 de X1 fosse 80, e no balanço de 31/12 de X2 fosse 90, considerando os efeitos da inflação e tomando o exercício de X0 como base fixa, poderíamos determinar os seguintes índices. X0 vai ser o período base, então ele é 100%, ele é o ano base, né? E aí eu vou dividir os demais anos pelo ano base, dividido pelo ano atual, menos 1, para a gente saber se houve um crescimento ou uma redução desse indicador. Então, de 50 para 80, que foi o ano de X1, a gente teve um crescimento de 60%. E do X0 para o X2, que foi 90, a gente teve um crescimento de 80%. Daí a conclusão imediata que se poderia tirar dos resultados acima é que o ativo circulante nos exercícios X1 e X2 cresceu respectivamente 60% e 80% em relação ao exercício de X0. Então, aqui a gente está avaliando o quê? A gente não está avaliando a composição do circulante, ou se esse circulante ele paga as contas, mas o quanto ele evoluiu. Se ele está evoluindo positivamente, isso pode ser bom. Se ele saiu de
se ele aumentou 60%, isso é bom, porque ele vai ter mais capacidade de pagamento. Se ele aumentou 80%, ele vai ter mais capacidade de pagamento. Pelo menos essa é a tendência, né? Pelo que a gente está vendo aqui. Mas, professor, essa análise pode variar também de acordo com o que está acontecendo no mercado, né? Por exemplo, se você tem um pode ser mercado... mensal, porque aí a gente está considerando que seja anual, né? Normalmente as empresas, elas usam análise horizontal e vertical, tanto mensalmente como anualmente, entendeu? Porque, por exemplo, se você está no momento que nem a gente vive hoje, né? Que Tem cada que dia avaliar toda hora, né? tudo está subindo de preço toda hora, então normalmente a boa empresa é a que está conseguindo comprar, né? E mesmo que ela aumente seu nível de endividamento, quando você vai para o preço de custo, né, para o produto, você tem essa vantagem, né? Pois é, só que o problema, Silvio, hoje é que tá todo mundo meio que no mesmo barco, né? No sentido assim, ó. Eu acredito que não tenha ninguém vendendo muito, batendo meta, não. Eu acredito que até pode ser que ao longo desse ano Bem, alguém tenha professora. alguma meta. Calma, Tem muito setor que está calma, muito bem. calma. Deixa eu terminar aqui. A gente está falando do geral, né? A gente está no meio de uma crise. Então, assim, a gente não pode falar das exceções, né? Eu estou falando no Claro, claro, claro. geral, né? Vamos considerar o contexto geral. O nosso contexto geral é recessivo. Por quê? Porque muitas empresas tiveram que parar parte das suas atividades, né? Mesmo que não pararam 100%, mas elas pararam parte dessas atividades por um período, né? Mandaram os funcionários para casa, tiveram um custo com esses funcionários, muitos não demitiram, outros demitiram, tiveram custo com rescisão. Então, assim, existem setores que trabalharam bem mais nessa pandemia. E aí eles são exceções. Mas a regra geral é os setores que trabalhavam normalmente, que tiveram que parar, porque a gente teve lockdown aqui na cidade, né? A gente teve um aumento muito grande do dólar por vários fatores, não só pelo Covid, né? A gente teve aumento do dólar por conta de eleição, por conta de presidente dos Estados Unidos, por conta da nossa economia em si, né? O Covid acabou contribuindo negativamente, de certa forma, com certeza, né? Para que todos esses indicadores ficassem desfavoráveis ao mercado interno, entendeu? E mesmo quem está bem sofre com isso, porque as taxas de juros, é a questão do dólar, né? Do euro, do dólar, de quem compra matéria-prima, mesmo quem está vendendo muito, tem essa dificuldade, concorda comigo? E outra coisa, né, professor? A gente estava conversando com os colegas meus que está num ponto onde quem ganhou, ganhou, porém agora daqui para frente é uma loteria muito grande, né? Porque do jeito que Pronto, pode quem estar trabalhou subindo, muito não mas daqui a uma necessariamente vai estar semana trabalhando pode muito tudo agora, despencar. né? Pode todos os preços despencarem a qualquer momento. Então, quem tiver o melhor time, né, com certeza E vai outra ter. coisa, ninguém está querendo comprar muito porque o dólar está muito alto, porque tem a expectativa que ele baixe, né, para fazer uma compra melhor, né? E ao mesmo tempo você não pode ficar sem mercadoria para poder negociar, comercializar. Então, assim, é uma luta imensa, sem saber qual é o caminho a seguir, o mais adequado, o mais certo, o mais acertado, né? Assim, tá muito no limite, né? Tá todo mundo muito no limite. Qual é um setor que eu acho que está muito bem? Eu acho que é o setor da saúde, né, da prestação de serviços médicos, que está muito procurado, né, muito demandado, então não está faltando emprego, não está faltando, está todo mundo precisando, remédio, farmácia, transporte, né, transportadora, nem transporte normal, não, mas transportadora. Se vocês observarem, pessoal, tem loja que está bem murchinha, tá bem murchinha de coisa. Se vocês entrarem nas lojas dos shoppings, não é toda loja que está cheia de mercadoria. Vocês podem ver que teve um momento que várias ficaram com uma mercadoria bem baixa, que mesmo agora no Natal, eu acho que eles não encheram as prateleiras, entendeu? Então, eu acredito que está todo mundo muito comedido, né? Eu acredito que gastar não é a palavra de ordem, muito pelo contrário, né? É,
Eu acho que a construção está muito forte, né? Também, construção civil. Eu não entendo, sinceramente, eu não entendo Eu não com a entendo taxa por de que, mas está. desemprego tão Mas está. alta, né? Como é que essa construção civil conseguiu ficar tão bem? É. Eu não Eu também. entendo, assim, juro para você que eu não sei. É porque eu acho que Até estava, assim, tiveram alguns setores, professor, que eu acho que estava todo mundo muito receoso. Por exemplo, Mas a construção civil faz anos que ela está com recessão. Aí, no meio da pandemia, ela ficou boa. Não entendo. você tem aí as lojas, né, de roupa, né, que todo mundo estava esperando que a recessão fosse durar bem mais tempo. E já se viu uma reação favorável bem mais rápido do que se esperava, né? Mas se você observar, por exemplo, não sei se você é acostumado a comprar na Zara, por exemplo, é uma loja que eu tenho um parâmetro, de certa maneira, porque eu até compro lá. Assim, todos os produtos estão mais caros. É porque as áreas importadas, né, professora? Mas eu tô querendo dizer para você que tem um impacto, entendeu? A gente está sofrendo Tem. uma alta de preço. Quem disser que vai para o mercantil e que gasta a mesma coisa, tá mentindo. Professor, uma garrafa de detergente dobrou de preço, professor. Eu acho. Gasta a mesma coisa, mas traz menos coisa. Não, com certeza. Eu acho que a gente está focando no que a gente precisa, no que é indispensável, né? Assim, porque você vai, gente, no mercantil, é a laranja que é cara, é o arroz que tá caro, que é coisa básica, né? Assim, que todo mundo meio que consome. Isso. Produtos de limpeza Eu não subiu sei onde muito era de que eu preço. estava, eu observei um valor de alguma coisa, não sei se era comida, eu não sei, mas assim, me chamou muito a atenção como estava mais alto, né? Então, assim, a gente fica muito amarrado, muito preocupado, né? Assim, a gente não teve uma melhora nas prestações de serviço, por exemplo. Eu entendo que contabilidade todo mundo precisou mais, porque eu tive que suspender gente, eu tive que trabalhar dobrado, quer dizer, eu tive que fazer essa folha de pagamento que eu sempre faço e tá suspendendo, cadastrando gente nesse programa do governo, né? Para ter redução de salário, suspensão, enfim, a gente trabalhou muito mais. E os meus clientes se acharam no direito de ter que reduzir, né, o custo deles comigo, mesmo eu trabalhando mais, acredita nisso? É Né? muito complicado, né? É E tem, muito agora tem setores no Brasil, professor, que vai demorar, viu, para para se normalizar, viu? restabelecer. Pois é, eu achei que esse consumo que é secundário, né? Roupa, não sei o que, ia demorar um pouco mais a se restabelecer. Mas, e até porque todo mundo está muito dentro de casa, assim, né? Está muito limitado. Mas eu não Você sei tem o se setor todo de mundo está saindo, só embalagens eu do que fico Brasil, tá parado. controlando. O quê? O setor de embalagens no Brasil tá parado, 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 É. parado. Assim, a indústria está sofrendo demais, demais, demais por Eu conta acho que disso. a Mas é indústria porque é só que estão não. fazendo por encomenda, né? Porque você também não vai gastar o material com a encomenda que não vai sair. Porque você Mas também ninguém quer esperar, né? Aí é E você faz também complicado. muito. É porque essa parte da indústria e essa parte de embalagem é muito específica, né? Você às vezes faz embalagens que não servem para todo mundo. Mas se você pensar aqui uma coisa que para o Brasil, papelão, certo? Você imagina que nesse lockdown os catadores não foram para a rua catar papelão. É. As pessoas não consumiram. Então, assim, o papelão do Brasil acabou. Hoje em dia, a gente que é acostumado aqui a ter programação de 20 dias nas empresas de embalagem, hoje está 6 meses. A gente teve que colocar programação até junho do próximo ano. Tá absurdo. Aí você vê, É quando outro, você né? vai para o plástico, tá pior ainda, porque o plástico, hoje por exemplo, quando você vai para o plástico, tem uma concessão que só uma empresa no Brasil pode fabricar plástico. Tá tudo na mão dela, é a mesma questão do plástico. Aí você, por que não vai por reciclado? Não tem reciclado, porque não estão indo para a rua fazer coleta de reciclado, de material reciclado. Então, até isso normalizar, tudo vai ficar caro. Vai. Não é só a questão do coronavírus ou não. Tem a questão de passar essa tribulação.
Quando tudo termina, vai ter que passar esse ciclo. A normalização das coisas, né? Porque não é só passar essa doença, né? É Não, até a mesma vida que tinha. Assim, não. as lojas não estão abrindo na mesma demanda, né? As lojas de rua. Eu acho que isso tem um impacto também, né? Acaba impactando com certeza, né? Acredito. Não vai. Não, reduz a venda, que eu reduzo o tempo que eu tenho, né? De exposição. Às vezes você compra, tem que estar aberto, eu vou parar logo para comprar isso, né? E a gente, às vezes, assim, a gente voltou a trabalhar e as lojas de rua, elas meio que estão abertas no horário que a gente está em trabalho. Então, é mais difícil você chegar na loja de rua, né? Pelo menos eu penso assim, né? É mais limitado, entendeu? Mas, assim... É por isso que, às vezes, é você fazer a análise do número, você tem que relacionar com a realidade que você está vivendo, né? Claro, com certeza. Por isso que, Silvio, eu não posso, para tomar uma decisão, eu nem posso fazer só a vertical, que eu vou estar olhando para dentro da E empresa, nem só horizontal. e nem só a horizontal, porque a horizontal ela me leva um pouco para fora, porque ela me leva para dois cenários, né? Dois momentos, o anterior e o atual, né? Apesar da contabilidade a gente tá sempre olhando para o passado, mais ou menos assim, mas eu tenho o atual, né? Assim, o atual mais próximo, né? Então, eu não posso olhar só para uma dessas análises, eu tenho que olhar conjuntamente, porque justamente elas vão me levar a olhar para o mercado, para o dia a dia, para o que está acontecendo, e aí eu vou avaliar taxa de câmbio, vou analisar juros de financiamento, para eu saber se é melhor pedir financiamento emprestado lá naquela situação daquela empresa que não tem capital de giro. Sim. Quais são as ou então se eu tenho que negociar uma venda por um preço mais barato, com menos lucro, mas tentando receber um adiantado dessa venda, tu tá entendendo? Então, são estratégias que vão sendo criadas. Eu acho que muita empresa também recorreu a algumas estratégias para poder se manter, né? Aí, por exemplo, um período desse, que é custo em cima de custo, né? É 13º, salário, é tudo, né? Não fala não, professor, pelo amor de Deus. Não, A gente lá sempre é 13º e férias, e final do ano. pois E é. INSS, né? Tem INSS, tô com aumento. Ah, Maria, meu Deus do céu, eu gosto nem de lembrar. Pois é. Então, assim, é 2 folhas de pagamento que você tem no mês de dezembro, né? Com uma recessão que você já vem acumulando o ano. Aí você quer dar férias. Aí o pessoal também quer tirar férias no sentido assim, nem que seja para receber o dinheiro, já que a gente ficou um tempo parado, né? Mas muita gente também nesse período de pandemia deu férias, mas ao mesmo tempo parcelou essas férias, mas agora vai ter que pagar. A gente graças a Dezembro, Deus, viu? não passou. Porque muita gente também aproveitou essas medidas do governo e protelou os pagamentos. E isso não é a melhor coisa, né? Porque a gente também deixa para trás muitas obrigações. Aí você acaba ficando, né? E a conta chega, né, professor? Não tem jeito, Muito né? comprometido. E às vezes, graças a Deus, assim, lá no escritório, a gente conseguiu organizar esses pagamentos, né? Graças a Deus, porque vou te dizer, por um momento eu achei que não ia dar. Eu acho que teve casos que foi Não, porque necessário, eu né? tive muito cliente que não pagou, né? Eu tive muito cliente que não pagou. Muito mesmo. Serviço é uma coisa que eu acho que foi pesado, né, professor? Porque É. o serviço, por exemplo, se você pensar, uma academia, certo? Por exemplo, A aquele academia, mês que a teve cliente da academia ficou academia, parada, ela parou morreu. muito, né? Aquele mês que a academia ficou parada, morreu. Ela não tem como recuperar. Não, e ela vai ter que prestar esse serviço futuramente, porque esse mês que ela ficou parada, ela não ofereceu o serviço. Então, ela tem que garantir esse mês a mais para o cliente dela. Aquele Aqui, um ano virou 12, virou mais um mês, né? é, o A profissional, por operação exemplo, ficou pesada, o retorno dela demora é mais a voltar, entendeu? Como é complicado. difícil, é muito difícil, viu? É Tem, difícil para todo mundo. Eu tenho tem- cliente que é academia, eu tenho cliente que foi marcenaria, que muita gente não está comprando. Aí eu vejo um monte de gente reformando casa, não sei o quê, e essa menina que tem a marcenaria só faz chorar miséria. Mas tem uns clientes que eu sei que choram miséria porque gostam de chorar, né? Tem uns que é de praxe, né? Ele já tem isso no coração.
Ainda mais numa crise. Aí eles aproveitam que é para chorar, que é para morrer. E aí vai, né? Pense. É verdade. Gente, ó. Aí aqui a gente viu hoje análise vertical e horizontal. Tem uns exercíciozinhos que a gente começa fazendo aula que vem, e aí a gente passa para as análises verticais, as análises de coeficiente, que é de liquidez, de endividamento, tá certo? Eu vou botar o material lá, se vocês quiserem dar uma Ei, olhada. professora, a correção da prova e do trabalho, a senhora vai colocar algum canto, vai? Ou a senhora corrigiu lá? Não, eu corrijo, aí eu não consigo mostrar para vocês. Tá bom. Eu consigo assim, a gente pode depois resolver. Só que terça-feira a gente vai ter uma aula que é uma resolução de exercício. Eu queria fazer um balanço, um DRE com vocês, certo? Uma resolução para a gente relembrar, né? A estrutura do balanço e tudo. Eu posso fazer o do trabalho, que aí vocês já ficam com o exercício resolvido, entendeu? Tá bom, professor. Foi no E trabalho aí mesmo que eu a tinha. gente depois vai fazendo os outros. Tá bom? Tá bom. No trabalho lá eu tive uma dúvida lá naquela questão lá do caixa. Assim, eu acho que algumas pessoas também tiveram Foi a do do caixa, né? artista, né? Do caixa, né? Porque É. acabou que teve que tirar do banco, né? Porque senão o caixa ia ficar negativo, né? Mas o caixa não zera, então, se você também tivesse deixado só dentro, É, tá tudo certo. pois Acaba. tá. Mas É, aí, pois é, eu fiquei 2 dias. E o bom era que faltando 15 para meia-noite para entregar, e eu, vala-me Deus, e agora? pois é, você deixa para os 49, né? Mas Adoro, a vida, professor, é assim mesmo. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. faz parte, né? É. Gente, até quinta, viu? Quinta a gente continua. Tá bom, professor. Boa noite. E Beleza. aí a gente conversa mais sobre o trabalho também, tá? E eu vou botar o material lá para vocês darem uma olhadinha, tá bom? E disponibilizo a aula, viu? Beijão, boa noite. Beijo, beijo.